Boa noite, irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Vamos iniciar o nosso culto de oração e estudo bíblico. Iniciaremos com uma oração de adoração ao nosso Deus. Curva a sua cabeça neste momento, esqueça os afazeres de casa e foque agora no culto de oração ao nosso Deus. Bondoso Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus, por mais um dia de vida, ó Deus, graças te damos, ó Pai, por esse dia maravilhoso de trabalho que tivemos, ó Pai, onde podemos, ó Pai, realizar as nossas tarefas. E agora, ó Pai, nesta noite, podendo estar, ó Pai, na Tua casa, na Tua presença, ó Deus, invocando, ó Deus, o Seu nome, ó Pai. Pedimos neste momento, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, pedimos nesse momento que o Senhor nos guarde, pedimos nesse momento que o Senhor abra o nosso entendimento, ó Deus, para recebermos, ó Pai, a Tua palavra, para que possamos, ó Deus, sair daqui, ó Pai, cheio do Teu Espírito, ó Deus, transformados, ó Deus, pela Tua palavra, ó Deus. Neste momento, ó Deus, colocamos, ó Pai, no Teu altar os nossos pedidos, pedimos que o Senhor faça a Tua vontade em nossas vidas, ó Deus. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Convido os irmãos neste momento para que abra a sua Bíblia em Tiago 4, faremos a leitura dos versículos 1 ao 7. Tiago 4, do 1 ao 7. Darei aquele tempo para que os irmãos possam encontrar o livro, para que possamos realizar essa leitura juntos. Tiago 4, do 1 ao 7. Que diz o seguinte: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou, supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Antes, ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém. Texto maravilhoso, edificante. Em resposta a esse texto, cantaremos o hino de número 67, Coração Quebrantado. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração, de todo mal. Liberta-me, Senhor, até da transgressão que oculta for. Vem me lavar dos vis pecados meus, conforme prometeste, meu bom Deus. Faze-me arder e consumir
seguindo a lei, o teu poder, as bênçãos teu favor, concede aos que são teus, ó Pai de amor. Amém. Amém. Depois de cantarmos tão maravilhoso hino, teremos agora a oportunidade de entregar os nossos pedidos e agradecimentos ao nosso Deus. Lembrando sempre de colocar os nossos pedidos padrão, né? Que é oração pelo nosso país, oração pelos nossos governantes, oração pelos enfermos, né? Então, lembre-se aí, na hora em que você estiver orando pelos seus pedidos, de colocar esses pedidos também em oração. Curva a sua cabeça neste momento e ore junto comigo. Bondoso Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus, por tão maravilhosa graça, ó Pai, que o Senhor nos concede, ó Deus. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor é bondoso, graças te damos, ó Pai, porque o Senhor nos escolheu e nos salvou, ó Pai, e por isso, ó Pai, estamos aqui, ó Pai, essa noite, ó Deus. Neste momento queremos entregar e colocar, ó Deus, os nossos pedidos, ó Deus, no teu altar, ó Deus, e agradecer por tudo, ó Deus, o que o Senhor tem feito por nós, ó Deus. Obrigado, ó Deus, pelo trabalho que o Senhor nos concede. Obrigado, ó Pai, pela vida que o Senhor nos dá todos os dias. Obrigado porque as tuas misericórdias estão sobre nós todos os dias, ó Deus. Os teus anjos habitam ao nosso lado todos os dias e nos protege, ó Pai, do mal, ó Pai. Neste momento, ó Pai, queremos pedir, ó Deus, pela nossa igreja, ó Deus, por estes momentos em que passamos, ó Deus, de pandemia, onde infelizmente não podemos estar congregados todos juntos com os nossos irmãos, ó Deus. Nós pedimos que neste momento o teu Espírito visite, ó Pai, a cada irmão, ó Deus, e que cada irmão possa se fortalecer na tua palavra, ó Deus, se fortalecer em oração, ó Deus, para que quando retornarmos, ó Deus, possamos estar mais fortes, ó Deus, e mais unidos, ó Deus. Colocamos também nas tuas mãos a vida dos nossos governantes, ó Deus, pedindo, ó Deus, que o Senhor dê sabedoria a eles, ó Deus, para as tomadas de decisões, ó Deus, que possam ser benéficas, ó Pai, a nós e ao nosso país, ó Deus. Colocamos também nas tuas mãos a vida dos enfermos, ó Deus, em especial a Raquel, ó Deus, que passará por uma cirurgia, ó Deus. Pedimos pela sua vida, para que o Senhor, ó Deus, conforte o seu coração, para que o Senhor, ó Pai, esteja com os médicos, ó Deus, que farão, ó Pai, essa cirurgia, para que ela possa retornar, ó Pai, à tua casa, ó Deus, para louvar e adorar o seu nome, ó Deus, e dedicar, ó Pai, a sua vida ao trabalho do Senhor, ó Deus. Continuamos a colocar nas tuas mãos a vida da Dona Dilza, da Nalvinha, ó Deus. Vemos, ó Pai, a tua mão sobre as suas vidas, ó Deus, e o quão elas são, ó Deus, agradecidas, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito na vida delas, ó Deus. Obrigado, ó Pai. Pedimos também pela vida do pastor Valmir, que trará o estudo, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, o use, que o Senhor, ó Deus, fale, ó Pai, através dele, para que a tua mensagem possa chegar, ó Pai, a cada lar, a cada coração, ó Pai, que estará vendo, ó Pai, e assistindo essa mensagem, Deus. É o que lhe peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Neste momento, a palavra está com o pastor Valmir, que trará o estudo da noite. Olá, meus irmãos, boa noite. Mais uma vez, estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo do livro da Carta de Tiago. No último encontro, nós falamos sobre, na verdade, estamos desenvolvendo ainda o tema primeiro falando sobre a aprovação, agora mais especificamente da tentação. E hoje, como eu disse para vocês, nós vamos compartilhar, entender um pouco aqui do que Tiago fala sobre a questão da cobiça. Muito interessante a gente falar sobre isso, entender aqui o ensinamento de Tiago, da Palavra de Deus, sobre esse tema. Então eu vou pedir que você abra a sua Bíblia aí para você acompanhar. Capítulo 1 de Tiago, capítulo 1, versículo 13 a 15.
Abra sua Bíblia aí para você acompanhar essa leitura. Eu vou ler e você acompanha. Diz o seguinte: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, com base nesse texto, nós vamos entender melhor sobre esse tema da cobiça. No último encontro, eu terminei dizendo para vocês que, aliás, não eu que digo isso, mas o próprio autor bíblico, Tiago, como acabamos de ler, não diga, por causa do Senhor, deixei o caminho reto, não diga, foi Ele quem me fez desviar, porque Ele não precisa de um pecador. E nós concluímos esse tema dizendo então que quem tenta, respondendo essa pergunta aqui, quem então é aquele que tenta o ser humano? A resposta está aí, na palavra de Deus. Satanás é o tentador, não Deus. Por isso, Jesus nos ensina a orar a parte do Pai Nosso, especificamente sobre isso, quando ele diz: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal ou do maligno, que é o próprio diabo. Na continuação, então, desses versículos, desse estudo, Tiago vai dizer que, além de nós não podermos acusar Deus de nos tentar, ele vai dizer que cada um de nós é tentado pela sua própria cobiça. Mas ele começa dizendo, cada um é tentado. Isso significa o quê? Eu quero lembrar a vocês o que está lá. A tentação é universal. Todo ser humano está passível de ser tentado. Tentado, obviamente, pelo diabo. Mas algumas pessoas, tentando justificar o seu pecado, ele vai responsabilizar, querer responsabilizar apenas o diabo. E aí eles podem dizer, o diabo me fez agir assim. Isso me faz lembrar uma fala de um jovem que certa vez o pastor chamou para tratar do seu pecado de fornicação. Ele estava praticando sexo com a sua namorada, portanto, antes do casamento. E uma das coisas que ele falou foi que ele não conseguia resistir. Parece que quando ele chegava, ia passando com o carro em frente ao motel, uma coisa puxava o carro na direção do motel e ele não tinha como controlar. O que ele queria dizer com isso? A mesma desculpa lá de Adão e de Eva, transferindo a responsabilidade. Há muitos crentes hoje, talvez precisa corrigir aqui, não muitos, mas alguns crentes hoje que tentam culpar o diabo por todos os seus pecados. Isso não é verdade. Nós somos responsáveis pelos nossos pecados diante de Deus. Esse argumento de pessoas que falam assim é uma tentativa de transferir a responsabilidade que é dele, que é nossa. Cada um de nós somos responsáveis pelo que nós fazemos, pelos nossos atos pecaminosos diante de Deus. Então, nós não podemos ir por esse caminho. A tentação é sim universal e ninguém escapa da tentação, mas nós precisamos saber como lidar com ela, segundo a palavra de Deus. E aqui no contexto de Tiago, a tentação, ele desenvolve esse tema focando na questão da cobiça, porque ele vai dizer aí no versículo 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então,
Cada um é tentado quando por seu próprio desejo pecaminoso é atraído. Ele se deixa atrair pelo seu próprio desejo pecaminoso e por este é seduzido. Então ele, nesse momento, pratica o pecado da cobiça. Há aquela velha frase que você deve conhecer, né, que diz que o peixe, ao ver a isca, né, ele se sente atraído por ela. Por isso diz que o peixe morre pela boca, né? Mas o peixe morre, certamente, por causa da sua ignorância, da sua inocência, da sua falta de conhecimento, se bem que, como pescador, né, se você é pescador ou pescadora, você vai saber disso, parece que tem alguns peixes que já sabem de tudo isso, né? Que, ô bichinho danado, para comer a sua isca e deixar você lá a ver navio sem poder pescar o peixe, peixe inteligente, né? Mas o ponto que eu quero destacar aqui é nesse sentido, que o peixe, ele não é um animal racional como nós somos. Olha só, as pessoas, em geral, e nós também, quando somos tentados, não podemos alegar inocência e ignorância. Tiago aqui diz que a causa do pecado está dentro de cada um de nós, o que ele está chamando aqui de cobiça. Guarde aí essa palavra no seu coração. E o que é a cobiça? A cobiça resulta dos desejos que nós temos, desejos do nosso coração. A própria cobiça é resultado desses desejos que nos levam à tentação, e se não somos sustentados e guiados pelo Espírito de Deus, meus irmãos, nós caímos em tentação, nós pecamos, porque a cobiça, ela é por demais sedutora, né? Os nossos desejos pecaminosos são muitas vezes muito fortes, e só mesmo com o Espírito de Deus para nós vencermos cada um deles, né? Veja que Jeremias, lá no capítulo 17, versículo 9, eu quero que você abra a sua Bíblia aí nesse texto para você conferir comigo. Olha o que Jeremias vai falar a respeito do nosso coração. Depois de você ler um texto como esse, você vai entender por que você não pode confiar no seu coração, nos seus desejos, na sua vontade. Não podemos mesmo. Jeremias 17, 9 diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Você não pode confiar no seu coração. Você não pode se entregar aos seus desejos, porque o coração é enganoso. A nossa vontade, ela é enganosa. E olha só, Jesus vai confirmar isso também lá em Mateus capítulo 15, versículo 19. Dá uma olhadinha na sua Bíblia aí, para você ver o que Jesus diz. Mateus capítulo 15, acompanha aí. Jesus diz assim, versículo 19: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Quanta coisa podre, quanta coisa ruim procede do coração. E aqui quem está falando é Jesus Cristo, porque o nosso coração, ele está contaminado, ele está corrompido pelo pecado, né? O coração aqui como significando a sede das nossas emoções, da nossa vontade e do nosso desejo. Então, meu irmão, minha irmã, não confie na vontade do seu coração. Coloque o seu coração, a sua vontade, os seus desejos debaixo da direção do Espírito de Deus. Coloque sob a palavra do Senhor para saber se esta ou aquela vontade, este ou aquele desejo é aprovado por Deus ou não. Então, é o que eu termino aqui dizendo nesse slide. Por isso você não pode confiar e se deixar guiar por Ele, pelo seu coração. Olha aqui que coisa interessante. Aprenda a sondar o seu coração. É uma coisa interessante da gente que vai ficando mais velho a cada dia, deixando de ser jovem. Os jovens, eu já fui jovem, adolescente, jovem. O jovem vive muito pela emoção, menos pela razão. A gente, quando vai, cada ano que se passa, nós vamos nos tornando mais experientes, mais maduros, e a gente acaba aprendendo a saber
lidar com as nossas próprias emoções, a nos conhecer, a entender como nós reagimos diante das situações. Isso é interessante porque quanto mais você se conhece, quanto mais você conhece como você reage diante das situações da vida, melhor você se prepara para enfrentá-las. Isso é muito interessante. Então, procure sondar o seu coração. Procure saber quais são as suas fraquezas. Procure perceber em que áreas da sua vida você está mais sujeito a cair, sujeito a ser tentado. Sabe por que isso é importante? Porque o diabo ele é muito esperto. E o diabo ele sabe exatamente quais são as suas fraquezas. Então, você pode se antecipar para você não ser uma vítima, uma presa tão fácil do diabo. Aprenda a sondar o seu coração. Peça sabedoria. O texto de Tiago também, que nós já falamos sobre isso aqui, né? Peça sabedoria para Deus, para que você possa conhecer e saber quem é você, como você reage, quais são as suas fraquezas, para você estar mais preparado ao ser tentado. Na continuação aqui, vou dizer para vocês como vencer a tentação, segundo Tiago aqui. Se a tentação é universal, isso significa que não é possível ninguém escapar dela. E principalmente você e eu que somos crentes. Os filhos de Deus são os alvos preferidos de Satanás. Então, se ela é universal e nós não podemos escapar da tentação, como nós podemos vencê-la? Então, vamos dar uma olhada no que Tiago nos diz aqui. Primeira resposta, pela oração. Né? A oração é muito importante, ela é fundamental nesse processo, nessa luta que nós temos contra a tentação e contra as nossas fraquezas. Mateus capítulo 6, versículo 13, esse texto aqui é o texto que se refere à oração do Pai Nosso. Olha o que Jesus diz, aliás, eu já até citei aqui para vocês, mas dando ênfase agora nesse ponto que eu estou destacando, como uma maneira, um argumento, uma arma contra a tentação. Jesus nos diz aí, Mateus 6, 13, eu li o 19, mas agora eu quero ler o 13. Jesus nos ensina, então, dizendo o seguinte, como nós devemos orar. Que nós devemos pedir para Deus, olha só, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E aqui o mal, como você já viu, é o maligno, é o próprio diabo. Aqui, meus irmãos, é uma súplica, é um pedido. E nós estamos pedindo a quem realmente pode nos socorrer, nos livrar. Eu pergunto para você, quem é a pessoa neste mundo, por mais inteligente, por mais sábia, por mais piedosa que ela seja, que ela por si só pode vencer as suas fraquezas carnais? Quem é essa pessoa? Não existe. Ninguém. É por isso que uma vez ou outra, né, de vez em quando aparece nos noticiários nacional, e a gente fica surpreso, de determinada pessoa que foi pega praticando a pedofilia, por exemplo. Existem alguns exemplos aí no Brasil, né? E um ou outro mais recentemente, pessoas até religiosas, espiritual, né? Ligada à vida espiritual, um consultor, um conselheiro espiritual, vocês devem saber do que eu estou falando, recentemente foi pega como sendo uma pessoa pervertida, né? Ele, apesar de ser conhecido no Brasil e no mundo como uma pessoa sábia, entendida espiritualmente, mas olha a humilhação pela qual ele passa hoje, está preso. Nós não conseguimos vencer as nossas próprias fraquezas, vencer a tentação por nós mesmos, nós precisamos da ajuda de Deus. Então essa é uma maneira que nós precisamos recorrer e buscar urgentemente. Pedir a Deus que nos livre, que não nos deixe cair em tentação. É o que Jesus nos ensina aqui na oração. Então, nessa oração do Pai Nosso. Então, como vencer a tentação? Primeira coisa, peça para Deus. Senhor, guarda-me, livra-me de cair em tentação. Guarda-me do mal, não me deixe cair em tentação. Livra-me do maligno. Guarda-me, não me deixe entregue ao seu bel prazer. Uma outra coisa, uma outra arma importante
para vencer a tentação? A sua fé, a sua confiança em Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Abra lá também para você acompanhar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. E eu creio que você precisa dessas armas também, porque assim como eu, você também é tentado e nós precisamos vencer as tentações diariamente. 1 Coríntios 10, 13 nos diz assim o apóstolo Paulo: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que jamais sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. O que esse versículo exige de nós? Confiança em Deus, fé, porque Paulo aqui está nos ensinando que Deus proverá o livramento. Deus ele não é impiedoso, não é injusto, Ele permite que sejamos tentados, mas que essa tentação não venha além das nossas forças. Olha que texto confortante para nós. Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Então confie, tenha fé, confie que Deus está dirigindo a sua vida. Se você está sob tentação, está aí debaixo de uma tentação grande, se entregue não à tentação, não à sua cobiça, mas se entregue nas mãos de Deus, confie no Senhor. Aqui é o exercício da confiança, da fé em Deus. Tome posse dessas palavras. Isso nós podemos tomar posse aqui, desse ensinamento do apóstolo Paulo, crendo que Deus provê para nós o livramento, de maneira que nós podemos suportar a tentação sem que nos entreguemos a ela, sem que pequemos. Aliás, até Jesus foi tentado. Vocês se lembram lá que ele foi levado ao deserto para isso. Uma outra arma para nos ajudar a vencer a tentação: o esforço. É claro, né, irmãos? A nossa vida aqui é uma luta. Você não pense que você vai vencer a tentação de braços cruzados, né? Coloca aqui entre aspas, ou seja, sendo acomodado, ou se expondo até à tentação, não é? Lembra do exemplo que eu citei aqui do jovem? Acho que já devo ter citado esse exemplo aqui outras vezes antes, você já deve conhecer. Então, como é que ele poderia desenvolver uma vida de santidade? Como é que ele poderia deixar de praticar a fornicação, de praticar o sexo antes do casamento, se ele não se esforçava? Passa longe do motel. É igual a outra história, né, do jovem cristão que queria ter uma vida de santidade piedosa. Hoje eu estou focando nos jovens, né? Não é a propósito não, é que me veio aqui a cabeça, né? Que ele queria ter uma vida de santidade e orava e buscava, mas ele não desviava os seus olhos da pornografia, revistas pornográficas, sites pornográficos. Como é que ele vai desenvolver uma santidade se ele está se expondo ao seu desejo pecaminoso, à sua cobiça? É preciso um esforço, precisamos lutar, precisamos nos empenhar. Se nós queremos ser parecidos com Jesus, temos que lutar, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, mas ainda que tenhamos o Espírito Santo, Deus requer de nós esse empenho, esse compromisso. Olha o que diz Gálatas capítulo 5, versículo 16, mais um texto para você observar aqui e acompanhar. Gálatas capítulo 5, versículo 16, diz assim o apóstolo Paulo também. Olha aqui, exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. Digo, porém, andai, aqui não é opcional, né? Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, ou seja, a cobiça, o desejo descontrolado da carne, desejo pecaminoso. Como é que eu resolvo essa questão? Como é que eu venço a tentação? Me esforçando para andar em espírito, ou seja, tendo uma vida
de piedade, uma vida entregue ao Senhor, uma vida espiritual desenvolvida a cada dia, né? Amadurecida como resultado desse esforço, desse empenho. Então, tanto o jovem que se entregava à pornografia e queria ter uma vida de santidade, quanto ao casal, ao jovem, o casal que praticava o sexo antes do casamento, se eles quisessem ter uma vida de santidade, precisavam se esforçar, assim como nós também. É a nossa luta, aliás, essa luta nossa é até a volta de Jesus Cristo. Então, 3 coisas importantes para você vencer a tentação. Primeiro, oração, peça para Deus: Senhor, me ajuda aqui. O Senhor conhece essa área da minha vida que é a minha fraqueza, me ajuda, eu não quero mais cair em pecado, eu não quero mais cair nessa tentação. Confie. Segunda coisa, tenha fé. Deus, Ele lhe ampara, Ele lhe fortalece, Ele lhe capacita. Então é orar com fé, né? Orar confiando que Deus, Ele é fiel. E terceiro, não basta apenas orar e ter fé, é preciso empenho, é preciso compromisso, esforço, lutar para não cair em tentação e ter uma vida de santidade. Olha que interessante, aqui na sequência, eu coloquei aqui o dilema dos desejos, né? O nosso coração, a nossa luta. A cobiça que Tiago se refere aqui, o pecado da cobiça, ele vai dizer que o resultado disso vai ser a morte, né? Ela gera a morte. A palavra cobiça aqui significa um desejo ardente no coração. E é claro que todo esse contexto de desejo aqui tem a ver com desejo pecaminoso, meus irmãos. Não é desejo santo, não. Não é desejo correto, justo. Tem a ver com o pecado, desejo pecaminoso. Então, a cobiça aqui significa desejo ardente, significa uma paixão incontrolável. É o mesmo sentido da palavra concupiscência, que você já deve ter ouvido falar dessa palavra, né? Então é o sujeito, a pessoa que tem um desejo que ele não consegue dominar, ele não consegue controlar esse desejo pecaminoso e acaba se entregando. Mas olha que interessante a gente pensar um pouquinho com respeito aos desejos. Deus nos deu desejos bons. Certamente a maioria dos desejos que nós temos são desejos bons, que veio da parte de Deus para nós, como um desejo, por exemplo, de comer. É claro que além de ser uma necessidade física, você tem vontade também. Comer e beber, por exemplo, são 2 desejos bons, saudáveis, necessários, mas há também maus desejos, que resultam diretamente da nossa natureza pecaminosa, né? E eu vou mostrar para vocês aqui alguns deles já. Ou seja, se nós pudéssemos resumir aqui, nós poderíamos dizer que há desejos permitidos e desejos proibidos, à luz da palavra do Senhor. Há aqueles desejos que são permitidos, que nos fazem bem, que faz bem ao nosso próximo, que agrada a Deus, são desejos permitidos. Mas há desejos proibidos, que são os desejos pecaminosos, geralmente motivado pela nossa própria cobiça, resultado da nossa cobiça. E eu digo aqui que os desejos que são permitidos, eles, apesar de serem permitidos, precisamos tomar cuidado. Qual que é a questão aqui? Eles devem ser realizados, devem ser satisfeitos, mas com moderação, com equilíbrio. Então, não é porque são desejos permitidos que a gente vai realizá-los e satisfazê-los de qualquer forma e sem limites. Não, há que realizá-los, que satisfazê-los, mas de maneira equilibrada, né? Requer um equilíbrio. Pois quando nós fazemos até mesmo esses desejos, nós realizamos de maneira desequilibrada, fora de controle, eles vão se tornar também frutos ou resultado da nossa cobiça e nos levarão certamente ao pecado. Então, você entendeu essa primeira questão aqui? Mesmo com os desejos que são permitidos, requer de nós o cuidado, o equilíbrio, né? O bom uso dos nossos desejos. E os desejos proibidos? Esses nós não devemos realizar. Esses nós não podemos satisfazer, pois são aqueles que resultam da natureza pecaminosa, como já disse. Como, por exemplo, matar, o desejo de matar. Eu tenho o desejo de matar, mas eu vou realizá-los de maneira equilibrada, pastor. Pode ficar tranquilo. Não existe isso, né? Não tem como. Roubar.
eu vou roubar de maneira equilibrada. Não existe isso. Então não tem como você satisfazer, realizar desejos que são proibidos e Deus aprovar, e Deus se agradar, e você continuar em paz com Deus e com a sua consciência. Olha o que diz Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21. Paulo vai falar sobre isso, acompanhe na sua Bíblia também. Ele vai dizer no versículo 19, falando desses desejos aqui. Ora, as obras da carne são conhecidas. Eu falei para vocês que esses desejos proibidos, eu estou colocando aqui como resultantes da natureza pecaminosa. Paulo chama aqui de obras da carne. Quais são? Ele vai nomear prostituição. Então não dá para, pastor, eu vou praticar prostituição, mas de maneira equilibrada. Não existe isso. Impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, e aí ele segue a lista, né? Lista, poderíamos dizer, de desejos proibidos, inveja, bebedice, glutonaria. Ele vai dizer coisas e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já antes vos preveni. Olha o que ele diz, é muito sério isso. Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ele está falando da prática já, mas para você chegar na prática, vem antes o desejo, vem antes a cobiça. Então aqui eu estou colocando como desejos que são proibidos ao crente, e há desejos que são permitidos, mas até mesmo os desejos que são permitidos, nós precisamos tomar cuidado, porque se nós usarmos esses desejos permitidos, mas de maneira desequilibrada, desordenada, vai nos fazer mal. Eu citei aqui o exemplo do desejo de comer. Vou dar aqui um exemplo, para ficar mais claro. Então, pensa aí numa fruta que você gosta muito. Você ama essa fruta. Mas se você for consumir essa fruta para satisfazer o seu desejo, mas além do necessário, essa fruta, apesar de ser saudável e você gostar muito, vai fazer mal ao seu corpo, vai fazer mal à sua saúde, vai deixar você com a consciência pesada, vai gerar problemas para você. Então, a palavra de Deus exige de nós o equilíbrio. Aliás, meus irmãos, o equilíbrio é uma boa palavra para o crente, para a nossa vida com Deus, conosco e com o nosso próximo. Como cristãos, nós temos esse desafio de viver uma vida com moderação, uma vida equilibrada, uma vida sensata, não é? É fácil viver dessa forma? É fácil você, eu já estou concluindo aqui, é fácil você ter uma vida sensata diante dos apelos do seu coração, dos desejos pecaminosos, diante da cobiça que, como diz Tiago, nos atrai e nos seduz. É fácil? Não, é uma luta, mas para vencer você precisa da ajuda de Deus. Aquele tripé que eu mostrei, aquelas 3 coisas, você precisa orar, não é? Facilmente nós cedemos a desejos pecaminosos em nosso coração, principalmente naqueles momentos em que nós somos surpreendidos. Um momento em que você é humilhado publicamente, você não estava preparado ali, e você vai reagir ou com ira, com cólera, desejando vingança para aquela pessoa, matar aquela pessoa, o desejo de matar aí presente. Ou você vai se recolher, né, um outro tipo de comportamento, você vai se sentir humilhado, esse sentimento, olha o sentimento, né, vai tomar conta de você, se você não lutar contra ele, você vai ficar abatido, você vai se isolar, você vai entrar numa depressão, você vai se sentir o pior do ser humano. Então, é fácil viver uma vida equilibrada? Não, não é.
mas é possível para nós crentes, porque Deus nos dá essa condição. Os desejos que não agradam a Deus, desejos pecaminosos, é fruto, é resultado do pecado, da nossa velha natureza. Mas sabe qual é a boa notícia? Que você e eu, como crente, não estamos mais presos, dominados, escravizados pela velha natureza nossa, pelo pecado. O Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer com todas as letras que Deus já nos libertou do domínio do pecado e, portanto, da cobiça. Então você é uma pessoa vitoriosa em Cristo Jesus. Quando você for tentado, quando você for tentada pela sua cobiça, pelo desejo do seu coração, recorra ao Senhor em oração, confiando em Deus, tendo fé e lutando. Lute com todas as suas forças para agradar a Deus, para ser fiel ao Senhor, e com isso você estará vivendo em paz e feliz na presença do Senhor. Que Deus continue abençoando a sua vida, fazendo de você um vitorioso, uma vitoriosa diante da cobiça, diante dos desejos pecaminosos, diante das tentações nesta vida, que são próprias dessa vida. Um dia tudo isso vai acabar, né? Isso é consolo para nós. Estamos aguardando. Novo céu, nova terra, não vai ter nada disso, graças a Deus. Mas enquanto vivermos aqui, é a nossa luta. Mas não se esqueça, você já é vitorioso, você já é vitoriosa em Cristo Jesus. Quero orar pelos irmãos, irmãs e encerrando também o nosso culto. Feche seus olhos, oremos ao nosso Deus. Santíssimo Deus, Deus de poder e glória, Deus que enviou o teu Filho Jesus para nos dar essa liberdade. E o teu Espírito que habita em nós, ó Deus, aplica em nós, ó Pai, toda a condição necessária para nós vivermos uma vida vitoriosa diante do Senhor, diante do nosso próximo e para com a nossa própria consciência. Que o Senhor nos ajude, Pai. Que o Senhor ajude a tua igreja, aos irmãos, às irmãs, ó Pai, que ouvem a tua palavra, a vencerem cada dia mais as suas fraquezas, a perseverarem na fé, na oração, lutando, se esforçando para terem cada dia mais uma vida aperfeiçoada em Cristo Jesus, para não se entregarem às suas fraquezas, para não se entregar à sedução, ó Pai, e ao poder da cobiça, mas para se entregar ao Senhor, se entregar a uma vida de santidade, de pureza, de obediência, de fidelidade ao Senhor. Ó Pai, que o Senhor fortaleça a tua igreja, purifique o teu povo cada dia mais, santifique as nossas vidas cada dia mais e nos ajude adiante do mundo, das pessoas que não te conhecem, a darmos o testemunho verdadeiro, testemunho fiel de filhos de Deus, que não vivem mais na prática do pecado, mas na prática de uma vida de santidade para a glória do nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, que eu oro agradecido. Amém. Querido irmão, querida irmã, que Deus aplique a sua palavra ao seu coração e abençoe a sua vida com essa porção. Coloque em prática, tome posse dessa palavra, viva por ela a cada dia, que Deus irá certamente lhe abençoar e lhe dar a vitória cada vez mais. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.